E estamos de volta, foi um intervalo curtinho e agora vamos mudar um pouco a nossa conversa. Tivemos a falar de startups e concretamente tivemos com 2 casos de startups que conseguiram levantar rondas de investimento este ano, mas agora vamos falar mais de a Europa como um todo, o enquadramento institucional e operacional que as startups têm na Europa. E ninguém melhor para falar disso do que a pessoa que eu vou ter ao meu lado, que é o Artur Jordão. Ele é a pessoa, é o português que está à frente de uma espécie de agência. Eu sei que não é agência, é uma proto-agência, enfim, é uma entidade que foi há 2 anos anunciada neste palco que nós temos aqui atrás, portanto, oficialmente arrancou em 2021, em novembro de 2021, que se chama Europe Startup Nation Alliance. O nome Petinon ESNA, quando ouvirem o Artur a falar ESNA, é disto que estamos aqui, é este acrónimo para esta entidade, e que basicamente é a primeira vez que a Europa como um todo olha para o tema das startups e do papel que têm no ecossistema de inovação e pensa numa abordagem conjunta, que é o que o Artur tem andado a fazer nestes 2 anos também. Vamos conversar um bocadinho sobre isto. Obrigada por estar aqui connosco. A primeira questão que eu gostava, que se calhar de colocar, é efetivamente no terreno, o que é que está a fazer a ESNA? Muito bem. Para lhe responder a isso, também dar aqui este breve enquadramento, como é que exatamente surge a ESNA. A ESNA surge de uma necessidade e de uma vontade política comum dos Estados-membros, de 26 Estados-membros mais da Islândia, de criarem 8 dimensões de políticas públicas concretas que melhorem as condições de operação e, obviamente, de trabalho das próprias startups. Estamos a falar muito sucintamente, criação rápida e abaixo de 100 euros de uma empresa, como é que se atrai e visas para atrair talento, tão desejado talento, a questão dos stock options, acesso a financiamento, inovação na regulação e por aí fora. Ou seja, 8 políticas públicas que realmente melhoram as condições de operação das startups na Europa. O segundo aspecto prende-se com um assessment que é feito, que claramente estes países identificaram que, comparativamente o bloco europeu face a outras regiões do mundo, estamos atrasados, apesar de estarmos a convergir, estamos atrasados e pretendemos ter no seu conjunto numa posição também de liderança nesse aspecto. Temos menos startups do ponto de vista relativo, temos menos investimento do ponto de vista relativo, portanto, esta declaração o que distingue de muitas outras, não só é identificar claramente 8 dimensões de políticas para melhorar isto, mas ao mesmo tempo passar de um momento aspiracional para um momento de operação. E aí é que surge a ESNA, foi dizer, queremos estas 8 dimensões, queremos evoluir, mas precisamos de alguém que ocupe este posicionamento, que nos ajude no conjunto a subir a fasquia e os nossos graus de maturidade. Portanto, surge a ESNA. E em concreto, o que é que nós fazemos? Nós não só temos o papel de observador relativamente a estas dimensões, como também o papel de ajudá-las do ponto de vista técnico na melhoria destas dimensões que todos eles têm que implementar. Isto por um lado. Por outro lado, é a dimensão relativamente aos dados, indicadores agregados sobre este ecossistema. Aí há uma falha do ponto de vista de que os países das duas de uma ou não têm uma definição feita ou têm várias, mas não que esteja inscrita nas próprias leis, o que não permite depois os próprios terem discriminação positiva e programas e iniciativas concretos para as mesmas. E, ao mesmo tempo, é importante que haver uma entidade como a ESNA independente que consiga tratar dados comparáveis, porque senão estamos sempre a olhar para maçãs, para peras e realmente alguém tem que ter esta função. E é aí que também vamos trabalhar em ferramentas que deem estes indicadores de macro, de uma forma agregada, que consiga-se fazer uma análise comparativa entre outros. Quando é que vai começar a ser, ou já é de alguma forma divulgado, algum tipo de reporte conjunto com essa análise mais transversal aos vários países? O primeiro trabalho, isto tem a ver, pronto, a ESNA, apesar de ter quase 2 anos desde que foi lançada aqui, estamos a falar só sensivelmente a partir deste ano de maio, é que a equipa começou a crescer e agora é que estamos a criar as bases para realmente ter o trabalho e estas ferramentas todas no terreno. Mas este mesmo final de ano, início do próximo, já vamos lançar o nosso segundo relatório que avalia transversalmente os países nestas 8 dimensões que estamos a falar. Portanto, este será um dos nossos primeiros entregáveis e que os países assim exigem do ponto de vista da missão que nós temos. Do ponto de vista concreto, uma das áreas que vocês estão a trabalhar que antecipam poder trazer um resultado muito palpável tem a ver com tudo que é matéria regulatória e nomeadamente com a utilização das famosas sandbox regulatórias com 5 Estados-membros, se não estão em erro, já envolvidos nesse processo. O que é que são estas sandbox regulatórias e como é que estão a ser usadas? Portanto, começando pelo fim, como é que elas estão a ser usadas? Temos vários países que já estão a usar este instrumento
e estão a usá-lo de maneira diferente, no sentido, há uns que estão a ter uma abordagem mais tecnológica, ou seja, criar sandboxes relatórias que sejam em inteligência artificial, é o caso da Finlândia ou os franceses que estão a fazer, e os espanhóis agora também vão lançar uma, ou temos o caso muito concreto aqui de Portugal, das zonas livres tecnológicas que olham para este tema de uma forma setorial, ou seja, como é que nós no setor das fintechs, e que também já há exemplos lá fora, como a Alemanha na área da mobilidade ou a Inglaterra para as fintechs, mas aqui adotámos esse caminho também setorial. Vamos olhar para a defesa, já existe a ZLT de Troia, vamos olhar para também as fintechs, que pode perfeitamente evoluir na área da saúde, e aí, pronto, é a combinação de entidade reguladora, e aqui já respondendo à fase inicial do que é efetivamente uma sandbox regulatória, é a conjugação de um trabalho entre uma entidade regulatória setorial, os proponentes, sejam elas as empresas, as startups, que este realmente é aqui o desígnio importante para este tipo de ferramentas, que possam testar num ambiente controlado, que seja depois eventualmente necessário afastar alguma regulação ou leis que permitam efetivamente testar os produtos e os serviços que são indutores depois da própria inovação. Aqui, o que é que eu acho que é de transformacional nesta abordagem? Temos condições, de facto, para que se possa haver testes e melhor a inovação, mas pôr lado a lado inovadores e reguladores a trabalharem num fruto comum, não é? Que aqui no fundo, se calhar comum. Também tentar afastar um bocadinho a ideia de que, no caso de europeu, muito do atraso que todas as startups e que quem trabalha em inovação acaba por reclamar que existe em termos de outros blocos, como é o caso dos Estados Unidos ou do bloco asiático, tem muito a ver com a famosa frase de como é que é, na Europa se alguma coisa mexe, a primeira coisa que se faz é regular. E isso que tem obviamente um conjunto de vantagens e tem um aspecto positivo do ponto de vista da proteção de uma série de interesses, tem um lado complicado quando estamos a falar de áreas altamente competitivas, a avançar às vezes mais rápido do que é possível até conseguir pensar em termos regulatórios, e que se tiver uma regulação muito estrita numa fase inicial, acaba por, de alguma forma, limitar também o potencial que tem. Como é que vão conviver essas duas coisas? Eu acho que põe o tema aqui muito bem, aqui, ou seja, estas duas linhas de pensamento distintas ainda agora ontem tivemos reunidos com o nosso conselho consultivo da ESNA, que se reúne de um conjunto de personalidades e especialistas, alguns deles até são americanos, e quando falámos exatamente neste tema das sandbox regulatórias, eles diziam, pois, isso é muito giro, mas as sandbox regulatórias só existem porque vocês já têm regulação a mais, isso é que a têm que tirar. Fair, ok, mas depois também estamos a falar de outra perspectiva e visão completamente diferente entre os Estados Unidos e a Europa, que é e os valores democráticos, e protegemos a privacidade das pessoas, e realmente temos a certeza do que estamos a fazer antes de fazer as neiras. Para os dois lados há prós e contras, efetivamente. Mas aqui eu acho que estas sandbox regulatórias fazem jus ao smart regulation. Porque se temos um regulador que não está só no papel de dizer não podes fazer, não podes, ou melhor, vamos lá ver o que é que está a acontecer e como é que nós vamos contribuir e construir efetivamente uma relação, porque o tema às vezes nem é tanto haver relação a mais, pelo menos no meu perspectiva, é haver boa regulação que funcione e que ao mesmo tempo defenda os valores, digamos assim, democráticos e que nos regemos na Europa, e ao mesmo tempo que consigam dar o que a inovação precisa e o resultado e os frutos que nós precisamos nessa área. Um ponto que é obviamente mais local, mas não deixa de ser importante, a ESNA tem sede em Lisboa. Qual é a importância dessa escolha? Ou seja, estar em Lisboa, obviamente é uma entidade europeia, atua para toda a Europa, para todos os países da União Europeia, mas o facto de estar em Lisboa traduz de alguma maneira a importância que Portugal possa ter neste momento, num contexto de ser aquele... Esta expressão tem sido muito usada, não é? Portugal é um país de teste perfeito pela dimensão, pela adoção da tecnologia, etc. Também é um bocadinho dessa proximidade ou dessa identidade que o país ganhou? Fazer um disclaimer antes de responder. A resposta vai ser enquanto português e não enquanto na posição que ocupo, porque evidentemente estamos a uma posição neutra, exatamente, claro, enquanto português, eu olho disto de uma forma que é mais um aspecto que constrói o posicionamento que se pretende para o ecossistema português. Ou seja, esta conferência que nós temos é um elemento fortíssimo, se não provavelmente o mais forte que nos coloca no mapa.
O que temos observado da dinâmica do próprio ecossistema em português, não só no número de startups que tem, do investimento que tem trazido, do dinamismo, de o que vimos aqui há uns anos atrás, ainda há dia falámos dos criptoativos e do Web3 tem tido um movimento interessante, e a ESNA não deixa de ser mais um passo na construção desse reforço, desse posicionamento. Ou seja, a discussão da agenda de startups a nível europeu ser feita a partir de Lisboa e Portugal. Portanto, acho que isso é interessante no mínimo, não é? É sim, senhora. Muito obrigada pela nossa conversa. Obrigado, eu. E nós estamos quase a acabar. Portanto, aqui atrás de mim já houve o pitch vencedor desta edição da Web Summit. Mas vamos continuar por mais um bocadinho. Ainda temos mais uma conversa para ter. Fiquem connosco. Até já.